Oi, Jorge. Eu sou Nádia Nunes, serriense, filha de Naí Zezinho. Nasci em Serrinha, depois eu vim para Salvador para trabalhar e estudar, né? E também realizar alguns sonhos, né? Lhe digo que estudei, fiz letras, fiz pedagogia, fiz algumas especializações, concluí com mestrado em educação. Tenho uma passagem de experiência docente na UFBA. Depois eu fiz o concurso para a UNEB em Salvador e fui trabalhar em Salvador na UNEB, né, no campus 1. Depois eu me aposentei e comecei a fazer novas atividades, mas também continuei com outras iguais a que eu exercia quando estava em atividade profissional. Então, na UNEB, eu além de ser professora, eu também fui gestora. Participei também do grupo gestor da universidade por 8 anos. E nesse período, eu fundei uma editora universitária, assim como criei 2 livrarias, uma em Salvador, no Campus 1, e outra em Alagoinhas, no Campus 2, né? Então, quando eu saí, deixei um catálogo com mais de 400 livros publicados, que é esse catálogo aqui, de 2015. São livros, né, obras oriundas de pesquisas dos professores, reflexões e também dos estudantes. Então, trabalho acadêmico, está todo registrado em livros na editora UNEB, que o nome é EduNeb. Então, essa foi a minha passagem acadêmica, né? Foram 40 anos que eu vivi, né, no exercício de professora, né? Porque sempre fui professora. Fiz o ginásio em Serrinha, fiz escola normal, e tem um período que eu voltei a Serrinha. Eu fui ser professora da escola normal também. Foi interessante, né? Depois, retornando a Salvador, já com tudo isso já em exercício, né? Casei, tive 2 filhas, tenho 3 netas. E como é a minha área comum, né? É a área da formação do professor, eu aí, então, me dediquei muito na formação do professor leitor. Então, é aquela paixão pelo livro que eu sempre tive e aproveitei e comecei a escrever, né? Então, eu comecei a escrever livros infantis. Eu já venho também do exercício de escrita acadêmica, científica, publicando em alguns canais e também na própria editora UNEB, né? E comecei a escrever e daí saíram já vários títulos, né? Então, hoje eu me considero uma autora de literatura das infâncias na Bahia, já com mais de 15 anos na área, e também publiquei um livro de poemas. Estou também com alguns poemas em 2 antologias de um estúdio Palma, no qual eu sou agenciada. E hoje eu conto história nas escolas, em eventos sociais, né? Participo das feiras literárias. Estou sempre nesse movimento do livro, da leitura, da formação do leitor. Estive em Serrinha na primeira Félis, assim, uma festa literária muito bonita, muito bem organizada. Gosto muito da Feira de Serrinha, desejo que ela tenha vida longa. Então, eu publiquei esse livro, Isa, Isa, Isabela, é uma celebração que eu faço da chegada de uma neta. Publiquei esse aqui é o mais novo. Eu lancei em agosto deste ano e ele está fazendo o maior sucesso, que é um livro que 2 crianças usam o talento e a imaginação e vivem uma grande emoção. Este daqui foi meu primeiro livro, A Menina que Tinha Medo de Vento. É um livro também que eu trabalho com a questão do medo e da coragem, que é muito importante a gente
mostrar esse antagonismo para a criança. E esse daqui é minha Dente Mole também, é uma história que se refere a perdas e ganhos, né? A criança perde o dente, mas vai ganhar outro dente melhor, né? Este aqui é uma história de uma criança muito curiosa e quer descobrir os segredos que a avó dela guarda nas caixas. É muito legal. E esse daqui é a criança que é uma criança de 2 anos, né? Que ela tem uma relação com os animais e queria fazer um zoológico. E aí me convidou e fizemos esse zoológico, mas deu muita confusão. Então você precisa ler a história para descobrir. O livro de poemas é Retalhos Poéticos. Esse aqui é de minha autoria. Foi lançado ano passado na Bienal do Livro da Bahia. E eu estou presente nessas 2 antologias. A Antologia 1, volume 1, e a Antologia volume 2. Mas eu também ainda faço outras coisas, né? Eu bordo, eu participo de concursos de bordado no Brasil, como artesã, ganhei um prêmio na Flipos, na 15ª Flipos, que é festa literária de Poços de Caldas, que é muito conhecida no Brasil. Bordo, faço crochê. Tem uma marca chamada Linho e Linha, que é onde eu divulgo as minhas artes. E também criei uma editora, porque eu senti muita falta, que eu passei a minha vida fazendo livros. Eu sou uma fazedora de livros. Então, eu criei uma editora para publicar os meus livros, mas também os livros das pessoas que querem e desejam ter um livro publicado, né? Então, o nome da minha editora é Tear Editora, no sentido de tecer mesmo, de construir, né? De criar a arte, né? Que é um livro, é um objeto de arte, né? Então, eu tenho essa editora desde 2018, já estou com 42 autores. Então, tem uma produção boa, né? De autores baianos, mas tem autores também de outros estados, né? Então, como a minha editora é editora virtual, eu publico em qualquer lugar. O autor também pode estar em qualquer lugar. Eu tenho uma autora que publicou comigo recentemente, está na África do Sul. Outra é paulista. Então, eu faço esse movimento assim de virtualmente, de concretizar muitos sonhos. Então, do mais, desejar a todos vocês que estão ouvindo, né, que estão me conhecendo, outros que vão se lembrar, dar um abraço em Regina, minha colega de muitos anos, de muitas brincadeiras, de muitas atrapalhadas também, né, porque naquela época meu pai era muito durão, né, ele nos deu uma educação assim muito severa. Então ele não permitia que a gente saísse assim para os lugares, né, participar das festas, mas a gente tinha essas colegas, Regina, Nélia, Débora, Vera, Aliete, que faziam parte desse grupo que eu vou dizer assim, era um núcleo de muita traquinagem. Então eu quero desejar a todas que ao ouvir este vídeo ou também se possam lembrar das nossas peraltices aí na Escola Normal e no Ginásio Estadual Rubem Nogueira. Muito obrigada, Jorge. Universo das Histórias, integrante do Sistema Joluse de Comunicação. 24 horas no ar. Sistema Joluse de Comunicação, valorizando o talento.